Depois de tanta pressão durante a reta final da Série B, nada melhor que o alívio da permanência para terminar o ano em paz e com mais tranquilidade e equilíbrio para começar o planejamento da equipe para 2024. Em sua quinta passagem no Moisés Lucarelli, Brigatti foi fundamental mais uma vez para livrar a equipe de um possível rebaixamento. Dessa vez no Brasileirão. Nos paulistas de 2018 e 2020, o treinador também evitou que a Macaca caísse de divisão. Na tarde de ontem, Brigatti conversou com a equipe da Rádio Bandeirantes e falou sobre pontos que foram importantes para a permanência da Ponte na Série B do Campeonato Brasileiro. Então eu acho que aquela partida contra o Avaí foi um divisor de águas. Nós conversamos demais dentro do vestiário após a partida, né? Eu senti uma reação dos atletas e aquilo ali, como eu já disse, a Ponte escapou. Foi naquela partida com o Avaí, mesmo a gente sendo derrotado, mas o lado emocional, o lado, né, eu acho o lado de homem, né, dos atletas, acho que aflorou naquela situação, por isso nós conseguimos essa reação dentro do campeonato. Após citar a partida contra o Avaí como a virada de chave para a recuperação na Série B, o treinador também comentou sobre a maior dificuldade que encontrou dentro do clube na reta final da competição. A maior dificuldade que, na verdade, que eu enfrentei foi o lado emocional de todos, principalmente de funcionários do Majestoso, onde a gente chegava cedo para preparar os treinamentos para os atletas, a gente vinha funcionários dentro da Ponte Preta, cabisbaixo, né? E aquilo ali, se você não é um motivador, se você não tem uma motivação própria, você acaba se entregando também. Após o apito final contra o CRB, Brigatti foi perguntado durante a coletiva se daria continuidade ao trabalho para o ano que vem. Eu sempre disse que eu não era treinador, mas eu adoro ser treinador. Então, na oportunidade, eu disse isso para vocês. Foi uma situação, até para a gente fazer um acerto aqui que devia, você ter uma ideia, né? Uma situação complicadíssima, não vou nem tocar em parte financeira aí. E se durante a coletiva ele não confirmou, ontem ao microfone da Rádio Bandeirantes, o comandante disse que fica, pelo menos até o final do Campeonato Paulista. Permaneço como treinador, como eu falei, meu contrato já desde o início se estendendo até o final do Campeonato Paulista e a gente vai dar continuidade como treinador agora. Brigatti também comentou durante a longa entrevista sobre a reformulação da equipe para 2024. Com saídas de jogadores importantes, a diretoria da Macaca vai precisar estar atenta ao mercado para construir uma equipe competitiva para a próxima temporada. Mas já 2 dias que a gente está tendo reunião, saí agora da reunião lá com o Marco Eberlin, para a gente poder ter uma definição de elenco, principalmente. Está muito difícil o mercado, muito complicado, mercado totalmente inflacionado e a dificuldade de você encontrar atletas que venham, né, qualificar o nosso elenco, porque atletas vão sair, atletas vão chegar, mas a gente vislumbra uma equipe mais forte, uma equipe mais determinada, que se faz necessário. O Campeonato Paulista, você tem que ter uma equipe qualificada, você tem que ter um elenco qualificado. É um campeonato traiçoeiro, de tiro curto, que você, mesmo tem uma situação da Inter de Limeira do ano passado, que com 5 rodadas ela estava com 10 pontos e quase brigou para não cair. Então são situações assim que você tem que tomar um cuidado muito grande e tentar errar o menos possível, né, Batista? Então é esse que é o pensamento e aos poucos a gente vai podendo realizar esse planejamento aí com mudança, logicamente, de atletas que vão e que vão vir. Bem, tá aí o João Brigatti, ontem ele compareceu, fizemos um belíssimo programa, né, com entrevistados de peso, João Brigatti, Renato Cajá e o Elano. E a nossa equipe lá na LG Mota Imóveis, 90 anos da Rádio Bandeirantes. Brigatti deu essa informação, permanece, vai ficar contrato até o final do Campeonato Paulista e já começou o processo de montagem da equipe. Ele chegou lá dizendo que estava numa reunião com o Marco Eberlin, já traçando os planos para a temporada do ano que vem. Muito boa a entrevista exclusiva do Brigatti em CH, você que esteve lá conosco. Gostei muito, eu gosto muito de entrevistar o Brigatti. Não por razão pessoal, é profissional, porque você pergunta e tem resposta com transparência.
Ele não tem medo, não. A gente pergunta e ele responde. E eu quero dizer aqui que eu não tenho nenhuma procuração para defender ninguém, porque a gente está filtrando todos os dias na rede social, o Brigatti é um grande motivador. É verdade, mas não é só motivador, não. Ninguém arruma o time da Ponte em tão pouco tempo como ele fez se não tiver sabedoria, não é? Conhecimento de futebol. E ele fez coisas importantes na Ponte. Castro arrumou o meio-campo, tirou o Leonaldo do time, ele trouxe o Elvis de lá do fundo da catacumba. E foi o Elvis, com esse meio-campo, que coordenou essa reação. Então ele tem muito mérito. O Arthur também foi recuperado por ele, a liderança do Fábio. Isso tem que ser ressaltado. Eu não comemoro esse tipo de coisa. Se a Ponte tivesse organizadinha desde o começo, poderia ter feito outro campeonato. E a gente sabe por que as coisas aconteceram. Troca de treinador, muito treinador diferente. Falta de grana. Tudo isso atrapalha, não tem jeito. Além das contusões, né? Porque a Ponte, se teve um ano que a contusão desse ou daquele atrapalhou o trabalho, foi esse ano. E quando você tem um elenco curto, com muito jogador machucado, não tem peça de reposição, o trabalho é atrapalhado, não tem jeito. Agora, foi muito legal a entrevista e eu também fiquei feliz com essa permanência. Eu acho que ele merece ser o treinador da Ponte e tem condição e competência para tocar o trabalho aí no Campeonato Paulista, que está prontinho para começar. Uma coisa que ele falou, né, é que ele tirou o Leonaldo do time porque ele precisava colocar o Elvis, mas não podia colocar o Elvis aonde o Elvis vinha jogando. Aí seria improdutivo, então ele precisava de um outro meia. Então ele colocou o Filipinho, colocou o Ramon Carvalho, colocou o Amaral para fazer o trabalho de meia, para poder liberar o Elvis para jogar um pouco mais à frente. Aliás, o Elvis, na melhor fase dele com o Hélio dos Anjos, ele atuou justamente nesse setor aí dessas 3 últimas partidas, jogando um pouco mais à frente ali, encostando nos atacantes. E claro, né, Pablo Diego, o retorno do Gé e do Pablo Diego. Eu arrisco aqui a dizer que se o Pablo Diego e o Gé estivessem jogando, o Pablo Diego contundido, longo tempo inativo, o Gé passou por uma cirurgia de hérnia de disco. Se eles estivessem jogando regularmente, a Ponte ia disputar o acesso. E assim, não dá para dizer se ia disputar o acesso, mas eu também acho que faria um campeonato melhor. Agora, você vê aí, foram os 3, né, que resolveram a situação da Ponte com o título na Série A2, né? Resolveram a situação da Ponte nessa reta final, o Elvis jogando um bom futebol, Pablo Diego, né, fazendo os gols, o Gé, né, incomodando, porque o Gé, às vezes, mas o Gé não está fazendo gol, mas a gente vê a luta, a entrega do cara, né, a metida de bola, você viu a metida de bola no primeiro gol lá, pro Pablo Diego, de costa, né? Então assim, eu também acho, Batista, que seria um campeonato melhor. Agora, vale ressaltar também, né, e é importante, eu acho que isso é muito importante, que o João Brigatti, claro, é o chefe, né, é o técnico, é o comandante, mas a gente também tem que ver quem está ali por trás, né? O Nenê Santana é um dos auxiliares, o Basílio também é um dos auxiliares, o Thiago Vegetti, que é o cara que assumiu a preparação física, e nessa reta final aí, a Ponte precisou muito disso, porque você reverter uma situação negativa, você brigar para não cair, você corre muito mais do que brigar para subir. Isso eu não tenho dúvida. Né? Porque todo mundo está querendo pisar na sua cabeça, está querendo te empurrar mais para baixo ainda. Então vale ressaltar toda a comissão técnica da Ponte. Eu também concordo com você, CH. Eu acho que a permanência do João, não vou dizer um prêmio para ele, lógico que não, mas a sequência é importante. Porque o João não é um treinador só para livrar time de rebaixamento. Tudo bem que ele já fez isso aqui na Ponte algumas vezes, mas não é. Você dar uma oportunidade num Campeonato Paulista, por exemplo. É a terceira vez que ele faz isso. Exatamente. E um Campeonato Paulista da Série A, a Ponte retornando. Agora, outro ponto que eu queria dizer, ele estava falando aí agora, planejamento. Isso precisa ter, senão não adianta. Não, nós vamos esperar. Eu não lembro, teve um ano aqui que a Ponte ia começar o campeonato e não tinha treinador, você lembra ou não? Sim. Mano, isso não existe no futebol, cara. Então o planejamento faz parte de tudo aquilo que vai acontecer o ano que vem. Se não tiver um planejamento, se não for discutido, ele falou, sair da reunião agora, não sei o quê, vai ter reunião todo dia, toda hora, porque precisa se planejar.
Se não, Batista, não tem Tem jeito. algo que ele disse também, eu acho que é um dos segredos. Foram várias coisas que aconteceram que colaboraram para a Ponte permanecer. Depois da partida contra o Avaí, que o time perdeu em casa jogando bem, ele teve uma reunião com os jogadores. Aliás, ele estava muito indignado com o comportamento individual de alguns atletas. Ele deu uma pegada forte nos caras, saiu do vestiário e foi para a sala dele. Ele falou isso ontem na Rádio Bandeirantes. Passou algum tempo, os jogadores, 5 líderes, foram à sala dele. Pediu uma oportunidade, ele meio que estava com o saco cheio dos caras e deu uma pegada forte. Os jogadores foram até a sala dele e pediram uma oportunidade e pediram até... O jogo foi sábado, eles pediram domingo, segunda-feira e voltariam na terça, porque eles estavam esgotados da parte mental. Emocional. Mas também, neste período, os líderes conversaram com a presidência do clube para acertar algumas coisas pendentes. E isso foi resolvido. Então, também, a reação do time no campeonato tem ligação direta com a parte financeira. Não há dúvida disso. Então, você imagina, você cabisbaixo, sem confiança, as coisas não dando certo, um jogador atrás do outro se machucando. Só pancada. E toda hora troca de treinador. Aquilo estava um ninho de mafagafo, é isso que você fala, né, Batista? O que é isso, mafagafo? Depois ele te explica. Ah, tá bom. Então é o seguinte, não é? Isso não pode acontecer. Ah, mas não tem jeito, tem que achar um caminho. Sem grana, não tem jeito de tocar futebol. Esse é o 12º jogador, esse é o cara mais importante de todos, fora os titulares. O salário em dia. Isso faz diferença no futebol e eu não tenho nenhuma dúvida disso. Ô Batista, ó, assim, ó, não é discordando do CH, longe disso. Mas, gente, isso aí é obrigação, cara. Se o Batista não me pagar no dia que tá combinado lá, eu vou no outro. Cara, não existe isso, velho. Não existe. Tem que começar a colocar na cabeça. Esses dias eu estava conversando com um dos dirigentes lá do Santos Futebol Clube, né? E é o Alexandre Galho, que foi técnico, inclusive, aqui da Ponte. E eu perguntei para ele, viu, mas como é que tá aí? Tá em dia a situação? Ele falou, isso aí tem que estar. É uma obrigação, gente. Salário é obrigação. Então, eu concordo, eu acho que legal, é importante, mas, cara, isso daí é obrigação, os caras precisam, é por isso que eu falo, nem sempre tem que ter o planejamento, tem que ter o planejamento de elenco, tem que ter o planejamento tático, sempre, né? Tem que ter o planejamento físico e tem que ter o planejamento financeiro. Como é que eu vou chegar pro Batista, eu vou falar, Batista, eu vou te pagar 10 dinheiros, sendo que aqui só entra 8, não tem como, gente. Então, é por isso que eu estava falando agora do planejamento. Então, se teve algum problema, e tem problema, eu concordo, e é por isso que eu estou dizendo, CH, porque eu já vivi isso aí, situações, né, que Deus me livre, não precisa nem falar. Mas é obrigação, cara. Vocês precisam se organizar para que isso não aconteça. Vai influenciar? Claro que vai. Pô, você imagina a sua mulher te ligando, viu? Precisa pagar um boleto aqui hoje, né? Viu? Os caras estão ligando aqui cobrando. Gente, precisa parar com isso aí, precisa começar a se organizar para que as coisas comecem a andar positivamente na parte financeira também. Tem uma mensagem aqui do Arthur, cara diferenciado, hein? Mandou no meu particular, no meu WhatsApp, uma mensagem. Vamos ouvir o que disse o lateral Arthur. Fala aí. Passando para agradecer a todos aí dos donos da bola, da bancada, porque foram 2 temporadas, um ano sempre atípico, isso é bem mais difícil que o outro, né? Mas só então para agradecer a vocês, de alguma forma sempre contribuiu com a gente, sendo as críticas construtivas, sempre a gente vendo e acabando tendo que melhorar, mas só tenho a agradecer, mandar um abraço para todos aí, não poderia deixar de mandar uma mensagem de agradecimento, tá bom? Um abraço, obrigado por essas 2 temporadas aí de trabalho, entendeu? Da parte de vocês da imprensa e da parte nossa dentro de campo. Obrigado mesmo, viu, Carlos Batista? Um abraço para todos aí, Deus abençoe e só gratidão. Um abraço. Arthur, muito obrigado pela mensagem. O cara diferenciado teve o cuidado de mandar essa mensagem. E a participação dele foi extraordinária, fundamental. Não só com o futebol, que cresceu demais nessa reta de chegada da Série B, mas também com a liderança dele
principalmente para os mais jovens, que são aqueles que sofrem mais, né? Então o Arthur cresceu no futebol e a liderança, a conversa, o otimismo que ele apresentou, tudo isso foi fundamental para que a Ponte permanecesse na divisão. Parabéns. Eu acho legal, importante isso daí, né? Importante demais. E o Arthur, estava até falando com o CH aqui agora em off, pô, esse cara na Série A2, se lembra que não tinha zagueiro, ele foi para zagueiro, jogou muito, né? Inclusive a gente até falava, pô, tá melhor de zagueiro do que de lateral, né? Depois oscilou, claro, mas nesse finalzinho aí ele jogou um futebolzão legal e claro, precisa de liderança, precisa dos caras que puxam os outros. E o Arthur, sem dúvida nenhuma, era um desses atletas. Parabéns aí pela atitude. E boa sorte, né? Boa sorte na sua Água carreira. Santa. A lucidez dele é um negócio que não é normal, não, dentro do futebol. Ele foi muito criticado pela gente nesse Campeonato Brasileiro da Série B, mas as nossas críticas sempre foram leais, dentro do campo. Nunca falamos aqui do aspecto pessoal, não é? Aliás, o desempenho do Arthur na maioria das partidas da Série B deste ano não foi bom, como o restante do time não foi bom. Agora ele fez um ótimo Paulistão da Série A2 e o ano passado ele foi um dos líderes do time. Então esse respeito que a torcida tem em nós também é porque ele entregou um trabalho condizente com qualidade. Que ele tenha boa sorte, é sujeito do bem, é profissional. E com certeza o sucesso que ele fez na Ponte, e eu acho que ele fez sucesso em Campinas, com certeza ele fará no Água Santa, e uma boa sorte a ele. Quando vem a paulada, tem duas atitudes. Tem aqueles que ficam chorando pelos cantos, o tal do vitimismo, achando que ninguém gosta dele, que o mundo é contra ele. E tem aquele que aproveita as críticas e faz das críticas uma motivação. É o caso que aconteceu com o Arthur. Você ouviu aí, ele dizendo que de alguma forma as críticas apresentadas aqui foram importantes para ele. Então é isso aí, ó. A vida não passa a mão na cabeça, né? A vida é um cavalo que não foi amansado. Ela vai dando solavanco. Então o que a pessoa tem que fazer é isso, é aproveitar a oportunidade e mostrar o que tem para fazer. Ir lá e fazer e não ficar com vitimismo, com mimimi, porque não gosta, porque não sei o quê. Vai em frente, pô. Vai na luta. Vai na garra, vai na coragem, vai na força. Se não der para voar, corra. Se não der para correr, anda. Se não der para andar, vai rastejando, mas chega. Vai. E é o que o Arthur fez.